Nós vamos iniciar essa atividade hoje, né, que é a questão de depressão e mal-estar na universidade. São 2 professores, tá? Houve um problema com o professor que viria, né, que é o professor Paulo Henrique Martins, né, que é professor da Universidade Federal de Pernambuco. Ele já foi professor visitante nosso, mas o Paulo Henrique está no aeroporto de Recife. Recife está chovendo bem mais do que Fortaleza, tá? O voo ia sair às 8 horas da manhã, foi cancelado, e ele conseguiu um outro voo que sairia meio-dia, e agora, há uma meia hora atrás, ele me comunicou que tinha cancelado novamente esse outro voo, então já não daria. Mas ele mandou o texto dele escrito, tá? Inclusive ele diz que com toda a preocupação de um texto que tem começo, meio e fim, então uma pessoa poderia perfeitamente ler, e aí eu vou pedir o apoio da professora Irlis Barreira para ler esse texto do Paulo Henrique. Então, a professora Laéria, tá, é psicanalista, é professora titular do Departamento de Psicologia da UFC, é graduada em Psicologia pela UFC, mestrado e doutorado em Sociologia pelo UFC, diretora associada da Revista de Psicologia da UFC, diretora do Laboratório de Psicanálise, diretora do Corpo Freudiano, Escola de Psicanálise, Seção Fortaleza, e membro da Academia de Letras e Arte do Nordeste, tá? Núcleo Fortaleza. Tá? A Laéria é uma professora dessa aqui da universidade bastante conhecida, inclusive foi destaque aqui quando fez o doutorado em Sociologia. Tá? E o Paulo Henrique Martins, que não está aqui presente, mas mandou o texto, tá? Que aí nós chamamos já a professora Irlis para a mesa. Deixa eu ouvir a Laéria daqui. A Laéria fala primeiro, né, Laéria? Pode ser, tudo tá certo, então pronto. Depois, então, nós chamamos a ele. O Paulo Henrique Martins, tá? Então, depois, quando a Irlis for ler o texto, eu chamo, tá? Então, vamos iniciar com a fala e agradecer a presença de todos vocês, de professores. Estou vendo ali o Alexandre Fleming, que é professor lá do nosso departamento, e deve ter outros professores que eu não conheço, tá? Então, muito obrigado pela presença de vocês. E muito obrigado, Laéria, por ter aceito o convite de participar desse debate. Esse debate é interessante porque nós fazemos também sempre quase uma pesquisa em termos de temática que nós podemos trazer para cá, para debater, tá? E esse tema foi um tema muito solicitado pelos alunos da pós-graduação. Inclusive, no Colégio de Estudos Avançados, nós temos um representante do corpo discente de alunos da pós-graduação. E o representante foi que trouxe essa temática, que tinha havido, né, uma reunião entre os alunos para que a gente pudesse trabalhar essa temática do mal-estar, né, na universidade, ou depressão. Muito obrigado, Laéria. Boa tarde. Vocês estão me ouvindo bem? Então, boa tarde a todos, né? Agradeço a presença de vocês aqui, agradeço a todos os colegas. Queria, em nome da minha querida Elidiara, que fazia anos que eu não via, minha colega de segundo grau e de psicologia, né, que está ali, um abraço para ela. Em nome dela e do Alexandre, saudar a todos vocês presentes. E dizer que é para mim um prazer estar aqui hoje discutindo essa temática, porque envolve questões que merecem a nossa reflexão, né? E queria agradecer ao professor César, ao Colégio de Estudos Avançados aqui da UFC, parabenizar o colégio por essa iniciativa de realizar esses debates interdisciplinares, que são tão importantes, porque, na realidade, nós estamos aqui não para produzir um saber total, mas para que nós pudemos, cada um de nós, com a nossa perspectiva, a partir de um determinado tema, produzir suplementos e não complementos, no sentido de promover uma totalidade de explicações para alguma coisa. Então, é com esse espírito que eu estou aqui, né? Claro que eu vou me ocupar mais especificamente da perspectiva psicanalítica, né? Claro que essa temática envolve, né, múltiplas
múltiplas determinações para a gente pensar os problemas que nela estão envolvidos, questões históricas, sociais, políticas, do discurso da ciência, enfim, de questões de mercado, muitas questões estão em jogo aqui. Mas eu vou me ocupar mais dessa dimensão psicanalítica do problema. E, infelizmente, né, como o professor César disse, o professor Paulo não pôde estar, né, mas aí eles vai também ler as contribuições dele, que são igualmente importantes, porque eu acho que ele vai enfocar mais diretamente a problemática no que diz respeito à universidade, né? Portanto, antes de começar a desenvolver um pouco o tema, né, é preciso que eu situe um pouco o próprio título que foi dado ao painel, né, que foi mal-estar e depressão na universidade. Então, nós temos duas categorias aí, a categoria de mal-estar e de depressão, sendo que a primeira é uma categoria propriamente psicanalítica, né, uma noção, não propriamente um conceito, mas uma noção que está associada aos dois grandes fulcros da psicanálise, que é o conceito de inconsciente e pulsão, né, e que a gente poderia situar para aqueles que não são da área, o que é que mais ou menos ele significa do ponto de vista psicanalítico, né? Então, o conceito, a concepção, a noção de mal-estar, ela requer a consideração pelo constrangimento pulsional que resulta da inserção do homem na cultura. Então, a cultura, né, a inserção do homem na cultura requer de cada homem a incorporação de leis simbólicas que vão promover uma limitação da sua subjetividade. E essa limitação da subjetividade vai fazer com que determinadas pulsões tenham que ser recalcadas, né? Eu não posso, por exemplo, porque eu estou com raiva de uma pessoa, ela não concorda comigo, ficar com raiva dela e querer bater na cara dela, embora eu tenha vontade, né? Ou vocês possam ter também. Mas isso não é civilizado, não é possível, né? Então, tem determinadas questões, sobretudo aquele mandamento basilar, que é não matarás, né? Que é um enunciado simbólico que representa não apenas uma lei simbólica, mas representa também algo que a cultura recalcou, né? Então, toda a noção de mal-estar nos leva também a pensar que, do ponto de vista psicanalítico, nós não podemos compreender a relação do sujeito com a verdade, nem a própria relação da psicanálise com a verdade, sem fazer a devida distinção entre verdade material e verdade histórica, né? A verdade material, aqueles acontecimentos que fazem parte da nossa vida, da nossa trajetória, coisas que realmente aconteceram, e o modo como nós vamos significá-los, né, do ponto de vista subjetivo, requer também, né, determinadas defesas que vão implicar no recalque de determinadas verdades, e isso não vai se manifestar apenas na nossa subjetividade, mas vai também se manifestar na cultura, né? A cultura, enquanto produtora de discursos, né, também, esses discursos, eles veiculam determinadas verdades. E essas verdades, né, em geral, elas se encontram nas entrelinhas dos discursos, conforme a gente pensa a categoria de discurso em psicanálise. Claro que nós temos também essa categoria trabalhada por outros autores de uma forma diferencial, como Foucault, as questões relacionadas com as formações discursivas, etc. e tal, na linguística. Mas, do ponto de vista da psicanálise, né, a verdade está relacionada com uma posição do sujeito frente à lei, né, frente ao outro simbólico. E, portanto, a concepção de mal-estar ela é irredutível. O mal-estar representa sempre que a nossa inserção cultural sempre vai promover em cada um de nós um déficit de felicidade, né? Não existe a possibilidade da gente pensar uma felicidade em termos
abstratos e ideal na cultura, porque sempre há déficit de felicidade por conta dos constrangimentos, do sacrifício que nós temos que fazer em prol do nosso laço social e da nossa relação de amor ao outro, né? Então, portanto, todo o mal-estar numa cultura ele jamais pode ser eliminado. Portanto, na universidade, em qualquer instituição, não é possível a gente pensar um paraíso, né, de relações, porque também, como uma estrutura onde um lugar da cultura, né, para onde confluem de forma microfísica certas questões do todo, da cultura, do todo social, aqui também elas vão reverberar, produzir efeitos, né? E mesmo que o conceito de mal-estar na cultura seja um conceito basilar e metapsicológico, a gente tem que relativizá-lo no sentido de que, apesar dele não poder ser eliminado, isso não significa que nós não tenhamos um compromisso de buscar minimizá-lo, né? Seja do ponto de vista pessoal, seja do ponto de vista social, né? Então, o compromisso por minimizá-lo requer também a consideração pela singularidade com que se dá a manifestação do mal-estar para cada um de nós, no que diz respeito à nossa verdade subjetiva, que o Freud vai demonstrar que não há uma saída universal para resolver o mal-estar de cada um vai ter que buscar a saída, né, para promover essa conciliação entre o desejo inconsciente, que é necessariamente transgressivo, e a lei que rege, né, o laço social, né? Então, essa conciliação entre lei e desejo é o modo como nós poderíamos buscar essa saída para o mal-estar. Do ponto de vista de uma cultura, também nós temos que considerar a singularidade, né, e o contexto no qual se dá a produção de formas de mal-estar que variam e se modificam ao longo da história e têm que ser também contextualizados, porque esses efeitos são diversos. Então, cada momento da história, cada sociedade, cada cultura, ela também tem modos de promover esse mal-estar, né? Se produz como efeitos de... Por isso que é importante ser discutido isso de forma multidisciplinar, né? Mas também, né, para pensar também a forma como nós vamos, do ponto de vista coletivo, lutar e fazer face a esse mal-estar que se presentifica na cultura, nós também temos que buscar, no discurso da própria cultura, sobre essas questões que provocam mal-estar, essas verdades também que não são claras, né? Essas verdades que também se encontram nas entrelinhas, que também são recalcadas e que provocam uma série de dissonâncias que acabam afetando a todos nós, né? Então, as especificidades também do modo como formas de mal-estar se apresentam em momentos diferentes, é importante ser considerado. Então, se por um lado nós temos o mal-estar como irredutível, como impossível de ser eliminado, né? Por outro lado, nós teríamos formas diferentes de produção de mal-estar, de contextos e dados socioeconômicos, históricos, etc. e tal, e teríamos também o grau com que esse mal-estar na cultura comparece, né? E provocando efeitos não disruptivos, como também situações que são potencialmente geradoras de angústia, ansiedade, tristeza, desespero, né? Que nós, em diferentes momentos, temos formas diferenciais de isso se produzir, né? Hoje, se a gente for, não é o que eu vou fazer aqui, mas se a gente for analisar, fazer um panorama da nossa contemporaneidade, nós vamos ver que os nossos problemas e o modo como eles estão afetando os sujeitos têm que ser considerados também quando a gente vai pensar essa problemática do mal-estar, né? Bem, então, o conceito, por sua vez, de
depressão, ele não é um conceito psicanalítico, né? A psicanálise, ela privilegia a concepção clássica de melancolia, né? E a psicanálise, do ponto de vista nosográfico, ela se mantém coerente a uma determinada posição clássica do Freud, que, inclusive, não pensa, não há na psicanálise uma enormidade, uma quantidade muito grande de categorias nosográficas para definir os processos, os chamados pela psiquiatria, de processos psicopatológicos, ou processos mórbidos, ou transtornos psíquicos dos seres humanos. A psicanálise vai pensar apenas 3 categorias básicas para discutir as formas com que esse mal-estar produz sintomas que vão afetar não só a capacidade do sujeito de amar, de trabalhar e de se relacionar ao outro. Então, a gente não pode pensar também essas questões sem pensar essa tríade. O sintoma e aquilo que provoca, entre aspas, o adoecimento, seria aquilo que vai promover prejuízos nessas 3 direções, né? E, portanto, Freud vai pensar formas de defesa para o mal-estar que seria basicamente de 3 tipos e que dariam margem a gente pensar 3 modos diferenciais do sujeito se posicionar na vida, né? Que seriam a estrutura neurótica, a estrutura perversa e a estrutura psicótica. 3 estruturas que seriam 3 formas diferenciais de lidar com a falta de objeto, com a perda, com as perdas, né? Com as frustrações, e que são, correlativamente a isso, formas diferenciais de lidar com o sentido e com o sem sentido. Então, não podemos pensar essas 3 categorias sem pensar a relação entre o inconsciente e a linguagem, né? E, portanto, são 3 formas de lidar com o sentido e o sem sentido, são 3 formas de estar no mundo e 3 formas de amar, desejar e gozar, né? Então, para a psicanálise, são formas diferenciais de desejo, de gozo e de amor, né? Formas e essas formas de defesa, né? Elas podem estar configuradas de modo a não produzir consequências problemáticas para o sujeito. O sujeito pode ser um sujeito neurótico, mas não ter sintomas incapacitantes. Ele pode ser um sujeito perverso e também não apresentar, né, determinados sintomas que vão afetar a sua existência e a do outro, né? E também sujeitos que têm uma estrutura psicótica, que se encontram plenamente estabilizados e que não sofrem consequências, né, do seu modo de defesa. Então, eu estou situando isso porque eu não posso falar sobre depressão do ponto de vista psicanalítico sem situar a depressão em relação a essas 3 estruturas, né? A depressão, na medida em que ela vai remeter à nossa realidade psíquica e ao modo como nós vamos lidar com a indisponibilidade do objeto, causa do desejo, ela vai nos colocar, do ponto de vista da nossa fantasia, como aquilo que regula a nossa relação com a realidade, ela vai nos colocar sempre numa posição de alternância de tristeza e alegria. Durante o dia, nós podemos estar ora triste, ora alegre, ora triste, ora alegre. Há uma certa báscula desses 2 afetos, de tristeza e de alegria, que são próprios da nossa própria dificuldade de lidar com a frustração, ou seja, com a indisponibilidade do objeto capaz de satisfazer o nosso desejo. Então, isso é normal, não é patológico. Então, nós temos, ora, estados que são de tristeza, que são absolutamente normais, né? E que se presentificam para todos os seres humanos. E estados depressivos que são
que são patológicos no sentido de quê? De que indicam uma dificuldade de elaboração das frustrações, uma dificuldade de superar essas frustrações e uma dificuldade de fazer o luto dos objetos, ou seja, de fazer o luto das perdas que fazem parte da vida, né? Então, a vida requer o tempo todo que nós estejamos realizando processos de luto, e todo processo de luto requer uma possibilidade de você retomar para o seu próprio eu o investimento amoroso que você fazia nos objetos, ou nas situações, ou nas abstrações ideais, às quais você, de alguma forma, se dedicava, estava ligado e que teve que se desligar, né? Então, nós não podemos pensar a depressão sem pensar a sua relação com as estruturas. Então, nós temos depressões neuróticas, depressões que estão relacionadas com a estrutura psicótica, que se diferenciam enormemente. E que, para nós, do ponto de vista psicanalítico, o que vai ser importante não é propriamente o estado de alegria ou de tristeza, ou a magnitude da depressão ou da euforia, mas sim a magnitude da angústia que promove ou a depressão ou a euforia, né? Seja ela normal ou patológica. Então, para nós, do ponto de vista clínico e do ponto de vista do tratamento, o que interessa é o problema da angústia. Então, é esse o problema que nós do ponto de vista clínico, nós vamos tratar, né? A problemática do modo como se produz a angústia, e é claro, como eu estava dizendo para vocês, o mal-estar, ele pode ser potencialmente, do ponto de vista da cultura, produtor de ansiedade e de angústia. E isso faz com que, inclusive, do ponto de vista dos discursos culturais, o próprio fenômeno chamado de depressão, ele possa ser confundido com os estados ansiosos que são produzidos a partir de determinadas injunções que a cultura faz aos sujeitos, né? Então, muitas vezes, essa confluência desses estados faz com que, inclusive, as estatísticas elas sejam distorcidas e que as próprias estatísticas sobre a depressão elas não sejam necessariamente verdadeiras, né? E não são, né? Não existe, apesar que essa é uma das questões que eu acho que a psicanálise vai também contribuir. Eu não vou me aprofundar aqui para trabalhar o que é a melancolia, a questão clínica, apenas ressaltar, né, antes de entrar para essa discussão sobre os discursos sobre a depressão, que a melancolia ela é uma espécie de luto patológico, né, que implica um retorno da libido para o eu, uma hemorragia libidinal, que provoca a depreciação do sentimento de si, né, e o delírio de insignificância, que tem consequências extremamente difíceis e que pode ter um desdobramento extremamente grave para os sujeitos que são acometidos disso, diferentemente das chamadas depressões neuróticas, né, que são estados depressivos que não implicam, né, essa magnitude, essa impossibilidade de fazer um luto do ponto de vista estrutural. E para a psicanálise, a própria mania, né, que pode estar associada à melancolia, porque a melancolia, ela geralmente é resolvida a partir da entrada no estado maníaco. E a mania é resolvida a partir da entrada no estado depressivo. E isso implica uma dificuldade de separação nítida entre o bem e o mal, entre a alegria e a tristeza. Essa dificuldade de demarcação é que esses próprios círculos eles servem para demarcar de forma bastante precisa a ambivalência entre o amor e o ódio que se manifesta no psiquismo desses sujeitos e que também se manifesta em determinados estados neuróticos, como, por exemplo, a neurose obsessivo-compulsiva, onde há uma grande ambivalência das relações de amor e ódio com
os objetos libidinais, com os objetos em relação aos quais você investe a sua libido. Então, diante disso, né, o que é que a gente poderia dizer? Né? Que a nossa experiência com isso, né, com os sujeitos, com as supervisões que nós realizamos nos hospitais, nas universidades, os colegas que falam também sobre a sua experiência, né? O que é que nós observamos o tempo todo, né? Em primeiro lugar, o que é que se diz hoje? Existe todo um discurso que diz que a depressão é hoje uma epidemia, que é a doença do século, e isso começou a se produzir a partir do surgimento do Prozac, na década, em 1987. Em 1987, a patente dos antidepressivos, ela expirou. E foi criada uma nova geração de medicamentos, né? E com essa nova geração de medicamentos, houve também uma transformação, a denominação dos quadros, né? Que eram chamados anteriormente de psicose maníaco-depressiva, né? E que passaram a se chamar de transtornos bipolares. Então, a partir do momento em que houve essa nova nomeação, houve também a criação de uma nova droga que, depois de mais ou menos uns 6 anos que ela foi criada, para vocês terem uma ideia, metade da população americana fazia uso dela. Será que metade da população americana estava deprimida? Era depressiva? Era melancólica? É uma questão importante de ser levantada, né? E o que é que nós observamos e o que é que se observa nessas cifras, né? Tanto se diz que a depressão ela cresceu 18% em pouco mais de 10 anos, que em 2020 ela seria talvez a doença mais incapacitante do planeta, que ela também ela suplantaria as doenças cardiovasculares, né? Tudo isso tem, como eu estava dizendo, um dado de realidade. Uma verdade material existe nessas estatísticas, mas, por outro lado, existe algo recalcado. O que aconteceu quando houve essa modificação com essa patente dos medicamentos e que foi criado o Prozac, né? É que o Prozac passou a ser administrado, e não só o Prozac, as classes mais modernas de antidepressivo passaram a ser utilizadas clinicamente, não apenas para tratar a depressão, para tratar passou a ser usada na clínica médica em geral, passou a ser usada por ginecologistas para tratar TPM, né? Passou a ser usada por endocrinologistas para o tratamento de sujeitos acometidos de, por exemplo, anorexia nervosa ou para pessoas que estavam querendo se submeter a um regime alimentar por conta de algum tipo de obesidade preocupante, né? Passou a ser utilizada amplamente para tratar problemas de fibromialgia, porque se observa uma melhoria dos quadros, né? E também para uma série de outras coisas. Acontece que, quando um médico prescreve um antidepressivo, aquilo conta nas cifras da Organização Mundial de Saúde como sendo o sujeito estando deprimido. Então, a depressão, ao invés de ser pensada do ponto de vista de uma estrutura, de uma afecção que gera determinados sintomas, como esse, que é a depreciação do sentimento de si, que pode levar, inclusive, até a morte, né? Ela passa a ser tratada apenas, o sintoma passa a ser tratado como uma doença. E como os sintomas vão ser medicados, esses sintomas vão alterar, vão esconder, de certa forma, certas questões importantes sobre a problemática da depressão, né? Então, nós temos muita gente que toma antidepressivo, que está
classificada aí como depressivo do ponto de vista diagnóstico, né, porque vocês vejam que os antidepressivos, portanto, não vão ser prescritos só pelos psiquiatras que realizam um diagnóstico preciso nessa direção, mas eles vão ser prescritos por todo mundo. E como é um discurso que se constitui e que se espalha socialmente, se espalha de tal maneira que a gente se encontra nos e-mails da gente, tipo assim, como eu encontrei hoje na minha caixa de entrada, chamado para a conferência, depressão inimigo oculto. Aí vem toda uma série de um discurso todo naturalizado em torno da depressão, chamando as pessoas até a observarem, se autodiagnosticarem, se elas poderiam estar ou não deprimidas, e algumas pessoas até mesmo já se autodiagnosticarem como estando com depressão, né? E até mesmo essa naturalização da depressão é tão maciça que ninguém tem nem vergonha de dizer que está deprimido, né? Não, fulano de tal não está podendo vir não, que está com depressão. Né? Antigamente a pessoa tinha vergonha por conta de certas de preservar sua intimidade, etc. e tal, no que diz respeito a seu bem-estar psíquico ou não. Mas hoje a depressão é amplamente admitida como uma coisa normal, né? Como fazendo parte da normalidade de um tempo. Então, temos aí questões muito para serem pensadas, trabalhadas, muito mais esmiuçadas do que a gente pode imaginar, né? Uma verdade recalcada, portanto, existe aí que precisa ser tratada. Outro problema muito importante no que diz respeito a isso é que, como esses diagnósticos, em geral, são feitos sem a necessária consideração pelos traços estruturais e apenas pelos sintomas e os fenômenos que são observados, né? Então, determinados estados que se assemelham àquilo que, do ponto de vista da melancolia, seria passível de determinar, né, uma posição melancólica, acabam sendo tomados também como sendo depressões propriamente ditas, graves. E isso também promove uma alteração nas estatísticas. Outra coisa que promove também a alteração nas estatísticas é que há determinadas pessoas que são tratadas com coquetéis. Né? O Darian Leader, num livro que ele escreveu há pouco tempo, até que recomendo que vocês leiam, que é um livro bem simples, de uma linguagem muito interessante, que chama-se Simplesmente Bipolar, né? Ele traz algumas questões sobre isso. Né? Ele mostra, por exemplo, que determinados pacientes, eles, ao mesmo tempo, são tratados não por aquilo que seria a sua afecção de base, mas sim pelos sintomas. Então, se eu tenho um sujeito esquizofrênico, o sujeito esquizofrênico, ele tem uma estrutura psicótica. Portanto, se ele tem uma estrutura psicótica, ele deveria tomar antipsicótico. Mas observa-se também que ele tem sintomas ansiosos. Então, vamos também prescrever um ansiolítico. No entanto, ele também apresenta sérios sintomas que são comuns, né, ao que o DSM chama de transtorno obsessivo compulsivo e a psicanálise chama de neurose obsessiva, né? Compulsões, pensamentos obsedantes, que se apresentam também na esquizofrenia, mas não têm o mesmo sentido e a mesma função que tem na neurose. Então, esses pacientes vão também tomar remédios que vão servir para inibir os sintomas, esses sintomas, de vir e voltar do carro para olhar se fechou a porta, de vir várias vezes ver se fechou o gás do fogão, etc. e tal. Então, esse sujeito, ao mesmo tempo, vai também ser diagnosticado como tendo um déficit de atenção. Aí ele vai tomar remédio para déficit de atenção, antipsicótico, antidepressivo e ansiolítico. Então, veja bem, aí esse sujeito também entra nas estatísticas como deprimido. Né? Além do que, ele está sendo tratado
o diagnóstico dele vai ser definido não pela sua condição, pelos traços estruturais, pela sua história, por aquilo que promove, do ponto de vista da sua existência, o seu adoecimento. Ao contrário, vai ser definido pela resposta que ele vai dar ao medicamento, muitas vezes. Não estou dizendo que isso é uma prática de todos os psiquiatras, mas isso é uma prática que a gente observa clinicamente nos consultórios. Né? Outra coisa, o que os colegas psicanalistas, pelo menos, relatam, né, nos congressos de psicanálise no mundo todo, não é essa quantidade tão grande de pessoas deprimidas nos seus consultórios. Né? Claro que temos, sim, hoje, né, uma maior probabilidade de desenvolvimento de estados ansiosos que podem levar à tristeza, a desânimo, a dificuldade de reagir a determinadas situações, né? Mas que não configuram propriamente uma depressão, nesse sentido aí, de um quadro melancólico bem determinado. Né? Então, são questões assim que eu acredito que são interessantes, né, para a gente discutir e que também fazem... eu não tenho como tentar estabelecer uma articulação entre todas essas questões, porque são muito complexas, é muita coisa, e os detalhes do que a gente teria que explorar em relação a todos esses aspectos, né? Mas o que a gente também observa é que o modo como, na nossa cultura contemporânea, nós lidamos com o tempo e com as frustrações tem propiciado muitos sintomas, né, depressivos. E não propriamente apenas desencadeamento de quadros depressivos, mas também esses desencadeamentos, eles ocorrem tanto na cultura em geral como na universidade. Eu estava comentando com a Irlis, a gente sabe que cada vez mais as exigências nas pós-graduações são grandes, né, para os alunos, em termos de tempo para realizar o seu trabalho, sua pesquisa, de produções nacionais, internacionais, também para os professores, etc. e tal. Claro que cada um de nós responde de forma diferente a essas exigências. Não há a gente não pode também naturalizar isso, né? Mas é claro que, se eu tenho uma pessoa que não tem condições de responder simbolicamente face a determinadas exigências simbólicas, é claro que ela pode vir a responder de uma forma muito grave. Eu tenho uma colega na UNB que passou por uma tragédia, né? Ela orientou uma doutoranda que era uma aluna exemplar, fez um trabalho magnífico, a defesa foi marcada, a tese foi encaminhada para a banca, por último ela foi deixar, faltando poucos dias para a defesa, a cópia impressa para a orientadora, que ela já tinha encaminhado online. Né? E, saindo da casa da orientadora, ela se matou, se jogou do apartamento, lá de onde a orientadora morava, num lugar muito alto, e aí ela se jogou da janela, não me lembro direito se foi do apartamento da própria orientadora, do hall, ou se foi da casa dela quando chegou, e ela morreu, né? Quer dizer, é uma situação de trauma, todo mundo vai fazer isso, mas isso pode acontecer também. Mas isso também tem uma relação, né, com o grau com que nós vivenciamos hoje determinados ideais que são extremamente imaginários, ideais de perfeição, ideais exigências muito grandes para serem admitidas por alguém de uma forma tranquila, né? Não é que todo mundo vai se matar, não vai, cada um vai responder de uma forma diferencial, né? Mas o próprio modo como nós lidamos com o tempo, com as frustrações, ninguém pode xingar nem brincar mais com ninguém na escola porque é bullying, né? Eu, quando era criança, usava um óculos de muitos graus, porque um ano e meio eu não enxergava quase nada, era aqueles óculos fundo de garrafa. Meus amigos na escola só me chamavam de cegadeiralda, de não sei o quê, né?
E você vai aprendendo a lidar com essas coisas de criança, que criança tem uma certa crueldade, que depois é recalcada, né, nos seres humanos, mas tem uma certa crueldade. E a gente tem que aprender a lidar com as dificuldades da vida, né? Inclusive a lutar para fazer face a elas. E não se vitimizar, né? Se vitimizar para justificar uma condição, né, de fracasso ou de dificuldade. Eu sou assim porque eu sofri muito bullying quando era criança. Então, está tudo resolvido, está tudo explicado, eu estou assim porque eu estou deprimida. Então, quer dizer, existe também toda uma série de discursos sobre a depressão, sobre as frustrações e, sobretudo, essas questões dos ideais, que mostra claramente que nós estamos vivendo o que o Darian Lieder chama de tempos bipolares. O que se quer de nós é que nós sejamos maníacos. O que os livros de autoajuda pedem para nós, né, ou aqueles manuais que querem, de alguma forma, incentivar a conduta de determinados trabalhadores, é que nós sejamos eufóricos, que o nosso tempo dê para tudo, que o passado, que o futuro, que no futuro caiba sem planos, que a gente possa vir a concretizá-los, que a gente tenha metas, que a gente compacte o tempo, né? Então, tem uma série de questões que provocam realmente mal-estar, né? E que são propícios a trazer essa feição de um tempo depressivo, né? E que a gente vê mesmo na própria universidade, que se manifesta de forma diferencial na graduação e na pós-graduação. Os alunos da pós-graduação lidam com essas questões, né, com esse tempo, de outra maneira, né, porque as questões dele não são as mesmas questões dos alunos de pós-graduação. Então, são alguns pontos que eu trago aqui para o nosso debate, não vou mais me alongar, porque tem um tempo só de meia hora, já ultrapassei. Trago alguns elementos para o nosso debate, não longe de mim de exaurir o tema, né? E muito obrigada pela atenção de vocês. Em alguns casos, sim, né? Em alguns casos, sim. Se o paciente passa a fazer uso daquele remédio regularmente, muitas vezes ele passa a depender daquele remédio para se sentir melhor, né? Em alguns casos, não em todos, porque nem todos vão continuar tomando esses medicamentos de uma forma continuada, né? Mas, em alguns casos, sim, né? Assim como essa questão da dependência é muito relacionada com essa problemática do mal-estar, porque uma droga, né, ela pode ser até um leite condensado. A pessoa pode ser viciada em leite condensado. Tem gente que toma leite condensado para se sentir bem. Latas inteiras de leite condensado. Relatos clínicos de pessoas que tomam leite condensado para se sentir melhor, para diminuir a angústia. Acabam criando outros problemas, né? Obesidade, não sei o quê, mas viciado em leite condensado. Então, você pode ser viciado em leite condensado, pode ser viciado em chocolate, viciado em remédio para dor de cabeça, né? E, lógico, que tudo que é excessivo e que provoca um gozo, que é do ponto que é corporal e que é desregulado, deslocalizado por conta de um sintoma que se apresenta para você, isso vai ter consequência e pode causar dependência, sim. Então, pronto, agradecer muito as palavras da professora Laéria. Eu acho que realmente o debate, né, depois nós vamos ter uma boa oportunidade para discutir essas questões já trazidas pela professora Laéria. Né? E vamos agora escutar as palavras do professor Paulo Henrique Martins, né, que vai ser lido pela professora Irlis, que é professora do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal do Ceará. O Paulo Henrique Martins é professor titular de Sociologia da Universidade Federal de Pernambuco, mestre e doutor em Sociologia pela Universidade de Paris I,
concluiu seu pós-doutorado na Universidade de Paris, Nanterre, ex-presidente da Associação Latino-Americana de Sociologia, ALAS, fundador do Instituto da América Latina da Universidade Federal de Pernambuco, fundador e editor da Revista de Estudo Anti-Utilitaristas e Pós-Coloniais, Reales, pesquisador do CNPq e também até membro do Comitê de Sociologia do CNPq. Então, agora, agradecer, inclusive, a colaboração da professora Irles. O texto se chama Depressão e Mal-Estar na Universidade, uma perspectiva social. Se você estiver muito perto do microfone, não sei se fala. Variações do mal-estar. A crise econômica, política e moral que vive o Brasil é certamente fonte de mal-estar e processos depressivos. Não há como se manter indiferente às perspectivas de ficar sem emprego ou de perder o que se tem, de assistir pessoas próximas passando necessidades, de testemunhar o abandono crescente das populações vulneráveis. O mal-estar não se traduz necessariamente em depressão. Antes de chegar nesse nível, há vivências intermediárias, dolorosas de angústias, receios, ansiedades, melancolias e abandonos que podem eventualmente se transformar em transtornos graves de humor e de perda de sentido de viver. A universidade pública é uma caixa de ressonância desses processos de mal-estar, na medida em que ela acolhe pessoas de diferentes classes sociais, grupos étnicos e religiosos. O mal-estar da universidade se verifica em pelo menos 3 níveis. O primeiro está relacionado com o impacto da crise sobre as instituições sociais em geral, provocando desesperança, desânimo e preocupação entre os cidadãos. Ser brasileiro hoje é fonte de tristeza e preocupação. No intermediário, quando pensamos a universidade pública como corporação estatal, observamos que o mal-estar reflete diretamente os ataques contra o Estado Nacional, contra as organizações públicas e contra as instituições democráticas. O medo de intervenção do poder central na tradição de autonomia universitária, a prisão de autoridades acadêmicas sem razões justas, os cortes de financiamentos já limitados e necessários para pagar despesas, com logísticas e pesquisas, as perspectivas de perda de bolsa e de apoio para a atividade de produção intelectual, contribuem para ampliar o mal-estar nessa faixa intermediária de cidadãos, funcionários públicos e de estudantes. No entanto, há preocupações mais profundas com o terceiro nível do mal-estar, sobre o qual me dedicarei nessa atividade. Ele diz respeito aos questionamentos crescentes que setores mais conservadores da sociedade vem realizando sobre o papel das humanidades na organização do campo acadêmico. Os ataques sofridos por disciplinas como filosofia e sociologia são exemplares. Observamos que tais questionamentos não visam a universidade como lugar de inovação científica e tecnológica de modo geral, mas o sentido humanista que move as ações relativamente desinteressadas e não lucrativas da vida acadêmica. A lógica neoliberal vê as iniciativas relativamente desinteressadas e, logo, generosas e voltadas para a promoção do bem comum por parte da instituição pública como um obstáculo ao impulso expansionista do mercado. Os agentes mercantis e os economistas neoliberais não aceitam a ideia que pesquisadores possam dedicar seu tempo integral e fazer pesquisas que não visam uma utilidade prática imediata, que, diferentemente, se contentem com retornos simbólicos que não podem ser trazidos em ganhos financeiros. Atividades acadêmicas como cursos, palestras e pesquisas que se voltam para temas polêmicos referentes à democracia, movimentos sociais, desigualdades e violência, por exemplo, passam a ser vistas como ameaças culturais e políticas. Como o mercado funciona por um pensamento único de caráter utilitarista, calculista e egoísta, voltado para o lucro, ele tende a apoiar estratégias conservadoras e autoritárias, que visam reprimir a crítica intelectual e os movimentos que denunciam os demandas da governabilidade. Então, o pensamento humanista leigo e aberto à diferença e à diversidade, que funda a vivência democrática, é entendido como uma ameaça aos planos desmedidos do capitalismo colonial. O anti-intelectualismo emerge neste clima em que as forças conservadoras e obscurantistas contestam as perspectivas de uma atividade intelectual reflexiva e que marca a história do humanismo científico desde que se fundaram as universidades modernas. Este anti-intelectualismo, que revela o antimodernismo, não é uma experiência limitada a países nos quais forças populistas de direita venceram as eleições, como Brasil, Hungria e Estados Unidos.
Ele aparece como um processo mais geral que atinge, em maior ou menor grau, todas as sociedades no centro e na periferia do sistema mundial. Há várias razões que explicam a emergência desses processos conservadores. Entre estas razões, vale lembrar a extrema desigualdade de riquezas materiais. Expande-se a cultura de poder e de consumo, cujo caráter de ostentação discrepa das difíceis condições de vida dos precarizados e abandonados. Como essa elite não se referencia mais nas imagens e valores do trabalho produtivo, ela se volta para a vida supérflua, sem se sensibilizar ou se sentir responsável com as políticas de correção das injustiças sociais e econômicas. Mas o caso da modernidade, nesse contexto de formação de uma nova oligarquia econômica transnacional, também revela outro problema grave para os defensores da universidade pública. O humanismo científico que legitimou a função pública nestes 2 séculos de organização dos Estados nacionais, também está declinando sob o peso dos excessos culturais do individualismo que tal humanismo criou, contribuindo para expandir a capacidade depredadora dos agentes da colonização e do desenvolvimento. Assim, percebe-se a falência de um modelo de produção de conhecimento humanista que vem perdendo sentido no turbilhão do consumo e da internet, e que está tolhido pela excessiva desumanização que foi germinada nesta separação entre cultura e natureza. O conservadorismo das novas forças populistas nasceu desta representação cartesiana, que divide o mundo entre razão e natureza. Ou seja, o próprio humanismo científico, que se inspirou numa representação egocêntrica, heróica e romântica do humano, é a fonte que gerou o anti-humanismo que levou à antimodernidade. Nessa perspectiva, a crítica anti-intelectual ao humanismo científico ganha adeptos pelo fato de que as ciências humanas se apoiam ainda numa representação humana que está desaparecendo sob o fragmento da modernidade. Neste nível de discussão, os temas do mal-estar e da depressão na universidade incluem a dinâmica existencial de indivíduos estressados, mas remete, sobretudo, a um deslizamento ontológico na passagem de uma representação restrita do humano, homem contra a natureza, para uma outra ampliada, homem na natureza. Este debate vem prosperando no campo científico e ele deve ser aprofundado nos contextos de sociedades como a brasileira. O mal-estar entre modernos e contemporâneos. Na introdução do seu livro O Mal-Estar da Pós-Modernidade, Zygmunt Bauman procura explicar os deslocamentos da ideia de mal-estar entre o moderno e o pós-moderno. Ele explora um ditado que, segundo ele, estaria presente na reflexão de Freud, a saber, quando se ganha alguma coisa habitualmente, se perde outra coisa. Para ele, a perspectiva do mal-estar na civilização encobre 3 valores da modernidade: beleza, pureza e ordem, que estariam subjacentes no processo da disciplina dos seres humanos em sociedade, impondo grandes sacrifícios à sexualidade e à agressividade do homem. A submissão do princípio do prazer ao princípio da realidade em Freud significaria que, dentro de uma civilização que escolheu limitar a liberdade em nome da segurança, mais ordem significa mais mal-estar. No contexto que o sociólogo polonês chama de pós-moderno, teria havido, segundo ele, uma inversão das representações. No domínio do liberalismo expandido, a liberdade individual passou a ser medida de todos os valores e das normas, e resoluções supra-individuais. Diz ele, o Bauman, né? A liberdade individual, outrora uma responsabilidade e um problema para todos os edificadores da ordem, tornou-se o maior dos predicados e recursos na perpetuação do universo humano. Por outro lado, o aumento da procura do prazer, da felicidade como valor supremo da liberdade individual gerou a diminuição da segurança individual e social, com o enfraquecimento das instituições intermediárias, como sistemas familiares. Um dos resultados desse processo de individualismo foi a emergência do estranho como figura retórica e política, servindo como limite e possibilidade de transgressão. A meta de valorizar o imaginário da liberdade individual radical coloca em pauta novas desordens que precisam ser reguladas. Toda sociedade produz seus estranhos para traçar seus mapas estéticos, cognitivos e morais. Mas a sociedade moderna teria multiplicado a estranheza, gerando 2 saídas. Uma, a do liberalismo, sugerindo que a diversidade produzida pelas diferenças culturais herdadas do provincialismo cultural seria absorvida pelo universalismo da razão humana. A outra, a do racismo nacionalista, sugere que a reconstrução cultural tem limites que nenhum esforço pode transcender, pois certas pessoas jamais poderão ser convertidas e não podem se livrar de seus defeitos.
Assim, a aniquilação cultural e física dos estranhos e do diferente seria uma destruição criativa de mutilação e correção, pensam os populistas autoritários. Essa reflexão é da maior atualidade para se entender a fragmentação do mundo contemporâneo. Mas a denominação do pós-moderno, como sugerida por Bauman, me parece inadequada para explicar a normalização dos estados de exceção que, segundo a Agamben, deixou de ser um dispositivo provisório para a situação de perigo, para aparecer como norma que coloca o cidadão como figura suspeita, normalizando logo as perspectivas de ilegalidade e do golpe permanente. Ou seja, o termo pós-moderno é inadequado para definir esse novo sistema de poder, que significa ruptura com a ordem civilizatória moderna. Com Zizek, podemos dizer que os tempos atuais inauguram um acontecimento, algo novo que solapa qualquer esquema estável, pois se situa numa brecha aberta pelos excessos das causas antes geradas pela modernidade. Melhor dizer, então, que as duas tendências potenciais presentes no processo da modernidade, no momento atual, a do liberalismo e a do racismo nacionalista, se libertaram de quaisquer perspectivas de um nacionalismo cultural, racionalismo cultural e científico universalista. Tais tendências fomentam uma guerra de mundos que reorganiza os antigos conflitos modernos de classe a partir de preconceitos fundados em variáveis étnicas, nacionalistas e religiosas, tanto entre nações como entre populações, dentro de uma mera sociedade nacional e que apenas se refere parcialmente à lógica binária e moderna do capital e do trabalho. Por um lado, a utopia liberal se funda na perspectiva de uma liberdade universal, que livraria todos os indivíduos em relação à memória dos lugares das comunidades de nascimento. Por outro, a utopia racista nacionalista, que tinha sido condenada pelas atrocidades do nazismo e do fascismo, se liberta do paroquialismo para aparecer como um valor cosmopolativista, como a condição para enfrentar os migrantes, os refugiados e todos aqueles estranhos marcados por línguas, nacionalidades, etnias e religiões distintas das diversas comunidades de pertencimento defensivas. As incertezas do presente são geradas do ponto de vista moral pela perda das referências comunitárias e familiares, que, bem ou mal, asseguram certa estabilidade existencial e social aos indivíduos, por um lado, e pelo apelo hipnótico do consumo, levando a sacrificar os laços primários de solidariedade e de lealdade. Por outro, no lugar da paz, a violência, da amizade, a inimizade, da competição criativa à competição destrutiva, do amor, o ódio e o ressentimento. A perda de confiança nas instituições que garantiu as liberdades coletivas da cidadania na sociedade moderna, relativamente desigual, se tornaram ganhos de desconfiança, de medo, de rancor. A nova desordem mundial se revela pelas estratégias das grandes empresas multinacionais ancoradas nos discursos das economias neoliberais. Numa outra perspectiva, há que se ressaltar a situação dos movimentos sociais, que, inicialmente, sob forte influência do marxismo e do movimento operário, ambicionavam aparecer como fenômenos internacionalistas capazes de reverter a ordem capitalista. Progressivamente, ao longo do século XIX, as lutas pela libertação de identidades que tinham sido oprimidas pelo colonialismo imperial, tanto nas sociedades centrais como nas periféricas, como são os casos das lutas feministas e étnicas, levaram a importantes revisões teóricas dos movimentos sociais. Há também que se ressaltar a dificuldade dos movimentos pela diversidade de saírem de uma agenda de protesto definida pela identidade exclusiva, feminista, LGBT, afrodescendentes, indígenas, entre outros, para acessarem outras identidades mais amplas e cosmopolitas que valorizassem a democracia participativa ampliada. Isto terminou levando à emergência de fenômenos neoliberais acelerados pelas redes virtuais. Para Bauman, tal fenômeno, que ele designa também de tribos postuladas, valoriza a autoridade autocentrada, escolhas múltiplas que têm durações precárias, pois o que vale, diz ele, é que, entre aspas, os que escolhem conservem a sua liberdade de escolher, de modo que estejam livres para anular sua decisão quando surgir esta necessidade. Então, a liberdade de escolha, que em si mesma é um valor central para a emancipação humana, termina sendo tragada pela generalização de um sentimento étnico e tribal que racha os movimentos sociais e favorece saídas autoritárias presentes nas correntes hegemônicas, neoliberais, racistas e nacionalistas. Agora, o abismo humano.
A ampliação do abismo humano passa a se reproduzir em formas de ondas agitadas, destruindo as instituições civilizatórias, atingindo não somente as populações mais vulneráveis do ponto de vista social, sexual, étnico e religioso, mas também pondo em xeque todo o edifício das ciências humanas que foram construídas com a finalidade de promover um programa humanista inclusivo e emancipatório. Assim, inauguram um novo modo de servidão involuntária, que é, na sua essência, antimoderna, reavivando lógicas feudalistas e comprometendo os direitos humanos universais e a cidadania cosmopolita sugerida por Kant, momento crucial de emancipação das ideias modernas. Flusser, no seu Pós-História, de 2011, explica que a manipulação da técnica passou a ser rotina e que vivemos numa época em que não se trata mais da oposição entre a fé e o saber, mas de crise de confiança no homem, inclusive no saber humano. Flusser propõe que a atualidade exige que repensemos as noções de destino, de causalidade e de programa. Aquela do destino que remete à tradição religiosa propunha metas que estão se tornando insustentáveis, revelando a ingenuidade de situações programáticas. A imagem da predeterminação e da finalística coloca um problema grande para a liberdade humana, desafiando o homem com a questão angustiante de saber se pode ou não opor sua livre vontade ao fatalismo e ao destino. Para o autor, que é o Flusser, dentro da imagem programática, parece até agora impossível sequer formular o problema da liberdade. As incertezas existenciais sobre o fim de um mundo que nos dava alguma segurança existencial ampliam o desencanto com a relação ao otimismo humanista que vigorou nos últimos 4 séculos da história do Ocidente. E aprofunda o medo da sobrevivência, como lembram Danovsky e Eduardo Viveiro de Castro, no livro A um Mundo por Vir, ensaio sobre os meados do fim de 2014. Os mais vulneráveis se sentem atraídos pelas personalidades autoritárias, que, segundo Adorno, transitam entre o esclarecimento e a superstição, e que passam a ser valorizadas como solução extrema para preservar as tradições e a ordem no mundo desencontrado. O campo científico não tem ficado passivo face a esses deslizamentos abissais da vida social. Há estudiosos de diversas disciplinas que estão buscando reconfigurar a ideia do humano a partir de uma perspectiva ecológica mais ampla e mais realista. Autores como Latour, Chakrabarty, Stenger e Viveiro de Castro concordam que o ser humano não é mais um vivente entre outros, cuja evolução seria resultado de uma certa adaptação passiva ao meio ambiente. Estes autores defendem a tese de que o ser humano é agora um agente ambiental, cuja ação impacta ativamente sobre o equilíbrio planetário. O homem é um antropoceno, cuja interferência nos ecossistemas está abrindo uma nova era geológica. Estas mudanças na percepção do humano, que já vinham ocorrendo lentamente, se aceleram nas últimas décadas, gerando perplexidade e incertezas. Atitude intelectual face à metáfora angustiante do fim do mundo. A revisão do lugar do humano nas ciências sociais e humanas é uma tarefa intelectual e ética que os pesquisadores universitários não podem fugir. Diria que somente pelo mergulho no entendimento crítico dos elementos escatológicos e racistas presentes nos discursos e nos programas autoritários é possível ao intelectual escapar do fatalismo vulgar e se reorganizar como sujeito pensante e de ação dotada de sentido. Este é um desafio político, ético e existencial, gerador de profundo mal-estar. Os acontecimentos geram mutações relevantes que exigem da atividade intelectual novos desafios com relação ao seu agir criativo e ético. Ehrenberg lembra que a criação de uma outra sociedade, não mais regida pela disciplina e pela culpa, exige responsabilidade e iniciativa que podem gerar cansaço, ansiedade e mesmo depressão. Esta, explica ele, nos lembra que não podemos nos liberar do humano e que este resta prisioneiro de um sistema de significações que o ultrapassa e que o constitui simultaneamente. A depressão desenha para cada um o estilo do não administrável, na era da possibilidade limitada. Evidentemente, os caminhos são árduos, pois o pesquisador é humano como qualquer outro, mas ele não pode se perder no caos conjuntural gerado pela perda de referência da noção tradicional de progresso humano. Peter salienta que a redução ou perda da capacidade de sentir globalmente é a própria imersão na realidade.
através do corpo e dos sentidos como veículo de ressonâncias afetivas, transparece na referência à dificuldade de tocar no mundo e em outras pessoas. Há muitas pistas nos estudos fenomenológicos, psicanalíticos e nas psicologias corporais que demonstram que o corpo humano não é apenas uma representação mental, mas o agente central da produção dos sentidos e que nos oferece um lugar especial de visibilidade no existir. A consciência corporal viabiliza a atividade mental e sentimental que nos permite conectar com os demais viventes, que nos favorece sonhar, planejar e viver socialmente. Referência clássica no assunto é a fenomenologia de Merleau-Ponty. Na crítica ao dualismo cartesiano, este autor propõe que o corpo é um sentir total. No campo da psicanálise, uma referência central nos estudos sobre o corpo foi feita por Wilhelm Reich, que elaborou a teoria da energia orgânica para explorar problemas da moral sexual e seus efeitos sobre as instituições como o casamento e a política. A superação de uma visão mecânica do corpo, visto apenas como suporte físico da atividade mental, a partir da crítica filosófica e das atividades clínicas, aparece como passo essencial para se superar a alienação das crenças humanistas sobre o destino programado do humano, por um lado, e para desfazer o desespero da perda de sentido na vida, que leva a processos depressivos, de modo a liberar um entendimento ecológico do antropoceno, por outro. Ao se adentrar o sistema corporal, percebe-se a complexidade dos mecanismos emocionais e afetivos na organização do aparelho perceptivo, sensorial e cognitivo na produção da experiência e do sentido de si e do mundo. Jean-Paul Sartre, na sua obra de juventude, Esboço para uma Teoria das Emoções, publicada em 1939, já entendia a relevância de uma fenomenologia dos sentimentos. Para ele, a emoção é uma transformação do mundo que deve ser vivida antes mesmo de ser elaborada mentalmente. Assim diz ele, através de uma mudança de intenção, como numa mudança de conduta, aprendemos um objeto novo, ou um objeto antigo de uma maneira nova. Não há necessidade de colocar-se primeiro no plano reflexivo. A antropologia e a sociologia do corpo e das emoções, segundo Le Breton Escribano, vem avançando na revisão das subjetividades individuais e coletivas, a partir destes novos questionamentos sobre o universo das sensações. Certamente, os estudos sobre os processos de subjetivação devem começar pela leitura correta da prática corporal e sobre seu impacto nas representações cognitivas e na experimentação da realidade. Neste plano, o budismo tem contribuição importante para pesquisadores acadêmicos ao explicar que a fonte do sofrimento humano está da ignorância com relação aos venenos emocionais. A ignorância, nesta tradição, é a base de emoções perturbadoras, que são o orgulho, a inveja, o apego, a obtusidade mental, a carência e a raiva, medo, padmasanten. Não sei o que quer dizer isso, se é alguma palavra própria do budismo. A superação dos venenos emocionais, esclarece esta tradição oriental, apenas é possível mediante a determinação pessoal de cada indivíduo de promover emoções positivas de generosidade, bondade e gentileza. Não precisamos ser budistas para notar nas nossas relações cotidianas o quanto os indivíduos contaminados por estes elementos negativos, por razões compreensíveis, como busca de reconhecimento ou de fortalecimento de autoestima, terminam sendo inconvenientes e irritantes. Cada um de nós, pessoalmente, já viveu momentos em que, ao ser denominado pelo medo ou pelo orgulho, passamos a tomar decisões ou deixar de tomá-las, que nos leva sempre a arrependimentos posteriores. Então, a academia precisa abandonar seus preconceitos contra as tradições da clínica ou de outras voltadas para a experiência interior, para ampliar o entendimento prático das subjetividades individuais e coletivas. O assunto era de domínio do sociólogo Bataille, ele mesmo um meditador, que escreveu um livro clássico sobre o tema intitulado A Experiência Interior. Bataille define essas experiências como uma viagem ao extremo do possível, do homem para nos curar como doença da natureza. As redes sociais é a reconstrução de nexos e significações. Falei aqui de corpo e emoções. Busquei levantar uma dúvida metodológica sobre o entendimento limitado que temos do corpo como estrutura mecânica, imagem herdada do cartesianismo.
Esta leitura do corpo, como sabemos, somente se sustenta com o dualismo metodológico, separando sujeito e objeto, a qual está na base do humanismo cientificista que despertou a híbris, o desejo de poder ilimitado do humano de controlar a natureza, a emoção e o meio ambiente. Mas quando passamos a ampliar o entendimento do sujeito como vivente, seguindo as tendências mais contemporâneas da biologia, da psicanálise e das ciências sociais, somos levados a deslocar nossa reflexão para a efetividade e dos operadores simbólicos que nos permitem significar a vida em nós. O corpo se revela como um sistema vivo complexo, movido por emoções e afetos, que interfere sobre a atividade mental, sobre o processo cognitivo e sobre a experiência real. Nesta direção, procurei demonstrar que, para sair da representação cognitiva do corpo, temos que vivê-lo como prática, o que já vem sendo demonstrado por várias disciplinas terapêuticas, mas cujos conteúdos ainda precisam ser melhor lapidados do ponto de vista conceitual no interior das ciências sociais. Para avançar nos usos sociológicos desses deslocamentos, não apenas do olhar, mas da vivência sensível, temos que explorar os caminhos da libertação do indivíduo como sujeito político e reflexivo na sociedade fragmentada. A ideia de rede é importante neste desenvolvimento. Não rede na perspectiva geométrica, que serve para ilustrar estratégias de ação racional, mas rede como sistema de construção de solidariedade, fluxos afetivos mióticos, seguindo a abordagem acionista, já presente de modo implícito nos autores como Zimmer, Mauss, Elias e Melucci. Os estudos sobre a dádiva, na medida em que contribui para se definir as redes de solidariedade e de fraternidade como sistemas interativos e dinâmicos, aparecem como fundamentais para revelar as novas faces do sujeito, não como uma unidade fixa, mas como um ponto de interação aberto a várias significações. Na perspectiva dos estudos sobre a dádiva, as redes devem ser vistas como um sistema de trocas imprescindíveis para a existência singular do sujeito, dotado de reflexividade e de responsabilidade, como para a organização dos pactos sociais, dando, recebendo, retribuindo. Vale lembrar que isto não é apenas uma teoria cultural, visando montar um enquadramento mental de uma realidade externa. Aqui estamos falando da dádiva como mapa e como campo de observação simultaneamente. Observando-se as trocas simbólicas entre crianças e os rituais de aproximação afetiva e amorosa entre adultos, ou mesmo os modos como os pássaros se comunicam entre si, podemos perceber a força dessa obrigação de viver juntos. Ela gera uma dívida simbólica, o impulso para retribuir, para poder estar ou continuar convivendo no ambiente. A relação com os animais, por exemplo, revela a força da dádiva para criar laços afetivos e de parcerias sólidas. Os usos da dádiva para organizar redes autossustentáveis na vida cotidiana não é apenas objeto de interesse de cientistas sociais e filósofos. Avanços recentes no campo das terapias familiares demonstram o interesse prático da abordagem. Bert Hellinger, fundador da terapia das constelações familiares, uma abordagem fenomenológica dos sistemas sociais, explica que em todos os relacionamentos há necessidades fundamentais que são de 3 ordens. A necessidade de pertencer, de vinculação, a necessidade de preservar o equilíbrio entre o dar e o receber, e a necessidade de segurança proporcionada pela convenção e previsibilidade sociais. Enfim, a mobilização das emoções corporais em favor de práticas sentimentais positivas e reflexivas, construídas em rede de pertencimento nos planos primários e secundários, como familiares e profissionais. É o antídoto adequado para se evitar a solidão depressiva. Mas estas redes apenas podem se mobilizar quando os indivíduos se colocam disponíveis para interagir de forma criativa e amorosa nos seus círculos de pertencimento. Luzes de esperança no horizonte da política. Para finalizar essa reflexão, vamos voltar a lembrar o que alguns autores acima citados e lembrados, quer dizer, anteriormente citados e lembrados por suas críticas dos tempos modernos, têm a dizer sobre os acontecimentos contemporâneos produtores de mal-estar e depressão. Flussen, apesar de sua forte crítica ao programa de destruição construída pelos modernos, encerra seu livro sobre a pós-história com uma mensagem de esperança. Para ele, não somos necessariamente programados para sermos robôs. Podemos igualmente ser jogadores que jogam em função do outro, romper a simbolização alienada e retomar a experiência concreta da própria morte no outro, retornar, em suma, para sermos homens. Para Agamben, não existe, primeiro, a vida como dado biológico, natural, e a anomia como estado da natureza.
e depois sua implicação no direito como estado de exceção. Ao contrário, a própria possibilidade de distinguir entre vida e direito, anomia e nomos, coincide com sua articulação na máquina biopolítica. Se a separação entre vida e direito resulta de uma ficção, continua ele, seu desmascaramento exige mostrar o direito em sua relação com a vida e a vida em sua relação com o direito, significando abrir entre eles um espaço para a ação humana que há algum tempo reivindicava para si o nome política. Zizek se pergunta, quais as chances de um acontecimento político autêntico nestas condições depressivas em que o processo predominante é o de desfazer acontecimentos passados? Talvez devamos começar renunciando efetivamente ao mito de um grande despertar, um momento em que, se não a classe trabalhadora, então a nova aliança de despossuídos de multidão, o do que quer que seja, irá juntar suas forças e capitanear uma intervenção decisiva. Enfim, Bauman afirma que a liberdade é o nosso destino, que a liberdade do livre requer a liberdade de todos, mas que esta somente pode ser obtida não individualmente, mas mediante a comunidade política. Ou seja, para cada indivíduo livre, está livre do medo da privação e da falta de emprego, é necessário que todos estejam livres da genuína privação e da falta de emprego. O que observamos em todos esses autores, fortes críticos dos tempos atuais, é que a solução da crise passa por um outro acontecimento que volte para o ponto de partida, que reorganize o humano, que promova a política como um bem comum de todos, não apenas de alguns indivíduos. Penso que esta é a contribuição que a sociologia pode oferecer para a discussão sobre o mal-estar e a depressão envolvendo atores que fazem a universidade. Certamente, o cientista social tem que estar aberto para escutar e dialogar com outras disciplinas médicas, filosóficas e religiosas a despeito do mal-estar. Mas há uma particularidade na leitura sociológica que diz respeito à imprescindibilidade do fator existencial na promoção de uma cultura do bem-estar e que passa não apenas por uma reflexão sobre o destino individual, mas, sobretudo, pelas implicações éticas e políticas do fazer coletivo. Muito obrigado, professora Irles, pela leitura. Então, nós vamos iniciar logo, imediatamente, as perguntas. Podemos fazer em bloco, está dependendo aí da quantidade de perguntas que surgirem. Luiz. Pode, Luiz. Levou quanto tempo? Levou quanto tempo? Som. Bom, eu queria primeiramente agradecer à professora Laéria. Aprendi muito, gostei muito de sua fala e lamentar o do Paulo não estar conosco hoje, né? Bom, são 4 perguntas, 5. Eu vou ler. Não, mas eu prometo, serão bem breves. A primeira pergunta, uma delas era para o Paulo Henrique, mas eu passarei para a mesa, né? A primeira é: pelo que você falou, aparentemente devemos viver ou curtir os nossos sintomas. E eu pergunto isso porque, quando eu vou para um médico, por exemplo, né, você chega no médico e fala, estou sentindo tal coisa, e você espera ter um medicamento e sair ou tratado ou curado. Mas me parece que a proposta da psicanálise não é essa. Se for ou se não for, se você puder elaborar nesse tema. A segunda pergunta é que parece que a estrutura afeta muito o processo mental do sentimento de angústia, depressão e mal-estar. E se isso é verdade, o que mudou na universidade, se alguma coisa, e por que nós estamos vivendo em tempos diferentes, ou se o auditório está cheio por algum outro motivo, né? A terceira pergunta seria se a psicanálise tem algum meio de distinguir claramente o que é uma tristeza normal, que você se referiu, a uma angústia do tipo que leva à depressão. E caso tenha alguma forma de distinguir isso, se podemos fazer com que o corpo discente e docente possa se autodiagnosticar ao invés de se automedicar. Finalmente, a última pergunta da psicologia seria se tem algum papel essa nova onda digital, de comunicação digital, de interação e sociabilidade digital, seja pelo Facebook, ou WhatsApp, ou seja o que for, que permite a produção dessas angústias, ou se magnifica isso, e se o contato pessoal em 3 dimensões, como nós estamos tendo agora, se isso poderia ser um fator de melhora ou não. E a pergunta que era para o Paulo Henrique
se a eleição do Bolsonaro tem alguma coisa... Não, eu digo no sentido porque efetivamente foi levantado coisas do tipo do utilitarismo, do novo mundo, e se isso tem algum impacto. E fica para você também, Laéria, essa pergunta do que significou essas eleições e se isso teve algum impacto no mal-estar ou não, e se isso tem alguma relação com depressão, esse tipo de coisa. Muito obrigado. Ok. Obrigado pela mesa. Eu fiquei bastante interessado também pelo tempo, porque eu estou terminando agora uma dissertação de mestrado na antropologia, aqui na UFC, que é sobre exatamente esse tema. Não exatamente com essas palavras, depressão e mal-estar, mas é exatamente esse o tema, e eu passei o ano de 2018 em 2 grupos, participando de 2 grupos terapêuticos, um na UFC e outro na Unifor, para ter essa relação com os alunos de como é que era, quais eram as demandas, quais eram as queixas, os sofrimentos que eles traziam. E aí várias das coisas que foram colocadas hoje aqui, elas apareceram também na minha pesquisa. Tem algumas delas que eu queria colocar para a gente poder debater junto. Uma é sobre, inclusive isso que você falou também, sobre o que é que teria mudado na universidade. Uma das coisas que parece estar sendo colocado é o ingresso de um outro perfil de estudante nos últimos anos. Isso nos últimos 5 anos, 10 anos, talvez. Então, a gente tem um perfil de estudante completamente diferente, hoje ingressando na universidade. Muitos são membros da família a ingressar no ensino superior, são pessoas que geralmente têm que conciliar uma questão financeira com o curso universitário. E o que me parece, nos grupos terapêuticos que eu participei, é que o que os estudantes, olhando do ponto de vista antropológico, seria que eles não reconhecem a sua trajetória como estudante universitário. Então, eles parecem estar constantemente colocando em questão que a trajetória deles não é reconhecida enquanto a trajetória de um estudante que deveria estar na universidade, e outro estudante poderia estar ocupando aquela vaga dele. Um estudante que não estaria passando pelos mesmos sofrimentos, pela mesma depressão, coisas do tipo. E aí, sobre essa questão da depressão, eu também achei interessante, porque ela só surge como um problema, pelo menos nos casos que eu estudei, ela só surgiu como um problema quando ela afetava a produção. Quando ela se manifestava como uma espécie de uma hiperprodução, ela era vista como uma coisa boa. Teve uma das moças com quem eu trabalhei no ano passado, que ela tinha 3 ou 4 empregos, estava na universidade e estava tomando medicamento para poder conseguir digerir comida, porque estava tendo cada vez mais gastrite, mais coisas do tipo. Só que aquilo não era visto, nem por ela, nem pelos professores ou pelos colegas, como uma coisa adoecedora. Enquanto ela mantivesse a produção dela, estava tudo bem. Tanto que o único momento, durante o ano que eu passei com ela, no qual ela decidiu e procurar ajuda, foi quando ela falava que ela começou a ter crises e dar problema, que era a expressão que ela utilizava. Então, indo um pouco pelo que era a fala do professor Pedro Henrique, ele colocou a universidade como um local que é uma caixa de ressonância desses outros problemas sociais. Então, eu acredito que há, sim, uma demanda muito, muito, muito grande, tanto que não é só aqui da UFC, é da Unifor, mas a gente vai pegar na USP, vai pegar em diversas outras universidades. Tem essa mesma demanda por um mal-estar que, como vai ser classificado, realmente, eu como antropólogo não tenho muito o que dizer sobre isso, mas que há algo que pede uma resposta da universidade. Eu tenho acreditado por uma ideia de uma pluralidade dos sentidos de ser um estudante. Eu acho que, escutando essas pessoas, a gente consegue pluralizar bem o que é ser estudante universitário. É isso. Obrigado. Tá, ok. Vamos um terceiro. Agora sim. Obrigada. Eu faço medicina veterinária na UES, já passei em 3 cursos universitários, estou no último semestre, só está faltando uma disciplina para mim terminar. A história da minha vida é bem complexa. Tenho epilepsia refratária desde criança. Eu tenho irmão médico que tenta se apossar dos imóveis da família, com minha cunhada, que é delegada, aqui em Fortaleza.
Eu fui desligada da universidade em 2014, agredida fisicamente 2 vezes, contava com direito ao mandado de segurança, no outro condomínio que eu morava. A história de vida é bem pesada e longa. Só entrei com processo contra a UES mais de um ano depois e ganhei pela defensoria, e meu irmão estava tentando se apossar do imóvel no outro estado. Desde 2009 eles utilizam meu nome. Minha mãe ainda é viva. Quem descobriu fui eu, em 2016. E agora ele está tentando se apossar, dizendo até que eu ganhei o processo contra a UES por advogado pago pela minha mãe. E não foi pela defensoria. E eu tenho um de danos morais contra a universidade. A que estava como coordenadora, quando eu fui desligada, dizer que eu tomava uma garrafa de café para provocar a crise epilética, chegando a desmaiar, e o médico da Unimed não quis me atender. Fica a pergunta para vocês raciocinarem o que é ser normal. Ok, então pronto, vamos. Laéria. Bem, vou começar com essa questão sobre a vivência do sintoma, né, que você trouxe. Bem, o que a psicanálise considera é que o sintoma é uma resposta a uma frustração pulsional que mesmo diante dessa frustração, existe uma resposta do sujeito humano no sentido de procurar, de qualquer maneira, dar conta da satisfação das pulsões. Então, para a psicanálise, uma pulsão requer sempre a satisfação. Então, se ela é recalcada, há um retorno do recalcado no sentido de buscar, de alguma forma, a satisfação. E o sintoma é uma formação simbólica que representa a satisfação da pulsão. Então, o sintoma é uma solução que é encontrada, mas uma solução que traz sofrimento. Ou seja, é uma satisfação disfarçada da pulsão recalcada, uma satisfação simbólica da pulsão recalcada. Então, para a psicanálise, nós não podemos, no tratamento, eliminar os sintomas, porque os sintomas eles são um sinal do sujeito, de uma singularidade, porque, embora os sintomas eles possam ser, o Freud tenha estabelecido o modo como se dá, os mecanismos que levam à sua formação a partir do retorno do recalcado, né? O sentido que eles admitem é inconsciente e é privado, né? É de cada sujeito. Então, não existe, mesmo que você tenha um sintoma e outra pessoa tenha o mesmo sintoma, o sentido que esse sintoma tem para você não é o mesmo que o sentido que esse sintoma tem para o outro. Como eu estava falando, as estruturas clínicas são formas de lidar com o sentido e o sem sentido. Então, cada estrutura clínica, né, vai, portanto, a partir dos sintomas ou das suas formações, ela vai implicar esses modos de relação com o sentido, que nos trazem algumas bases estruturais do modo como o sujeito se relaciona com a linguagem, que é o que nos permitirão distinguir, por exemplo, se uma determinada posição depressiva ela remete ou não, né, aos dados estruturais que estão relacionados ao sentido, por exemplo, na melancolia, onde existe, né, uma alternância da perda completa de sentido com uma sensação de plenitude, de encontro com o todo nos estados maníacos, né? E as questões narcísicas, o modo como se dá a relação os processos de identificação e outros processos subjacentes que dizem respeito a essas relações com o sentido, é que nos permite estabelecer esses diagnósticos diferenciais, né? Mas, em todos os casos, o que o sujeito é convocado é a produzir, num primeiro momento, resgatar esses sentidos inconscientes para, a partir disso, a gente poder promover uma retomada das verdades que dão substrato à produção do sintoma. Se isso não é considerado, nós vamos simplesmente tomar o sintoma do ponto de vista comportamental, ou vamos querer eliminar como se o sintoma fosse simplesmente algo ruim. E o sintoma é também uma forma do sujeito lidar com
a angústia, com o mal-estar. Então, ele é uma solução que pode ser encontrada, mas ele não é a solução adequada para o sujeito. Então, a análise é uma possibilidade do sujeito, em primeiro lugar, se reencontrar com o sentido do sintoma, que, a princípio, para todas as pessoas, é enigmático, é sem sentido, todo sintoma é sem sentido, a princípio, né? E, a partir disso, que essa dimensão corporal que o professor Paulo estava se referindo, ela possa também ser atingida, porque todo sintoma é um evento do corpo, né? A gente sente, a gente vivencia as coisas com o corpo, mas a gente dá sentido simbólico a essas vivências. Então, essas representações, esses representantes daquilo que ocorre de modo corporal, né, que é o sintoma, uma forma de representação da pulsão no inconsciente, ela não apenas tem que retomar no sentido de que seja dado que o sujeito se posicione, né, de uma outra forma em relação ao seu próprio sintoma, porque ele vai, de alguma forma, ressignificá-lo, né, mas também a possibilidade de que sua própria economia de gozo seja modificada pelo processo de tratamento. Então, para nós, eliminar sintoma não é tratar, é agravar os quadros e ao contrário, fortalecer o sintoma, né? Tornar o sintoma crônico. Então, essa é uma diferença da nossa perspectiva. Os sintomas, eles têm que nos levar em direção ao que é essa verdade histórica, né? Então, do ponto de vista do que o professor Paulo Henrique estava falando, ele trouxe uma série de questões importantes do ponto de vista material, de questões que estão em jogo aí na nossa contemporaneidade, do que tem sido subvertido, do que tem sido deslocado, que mostra também, né, a produção de certos discursos que precisam, do ponto de vista da cultura, também serem enfrentados, mas que a gente não vai enfrentar se a gente não se abrir a escutá-los. A gente não pode escutá-los da mesma forma que a gente escutava outros problemas no passado, né? A gente tem que estar atento para o que é que realmente está ocorrendo, por exemplo, agora, como você falou aí, com essa eleição, né? O que é que ela representa, né? Não apenas do ponto de vista dos valores, dos ideais, mas o que é que, na realidade, também nós vemos aí de recalcado que retorna e que nos convida a refletir, né? Enfim, essa questão que você coloca sobre a estrutura, acho que mais ou menos eu respondi, né, do que diz do ponto de vista clínico. Mas do ponto de vista da universidade, eu acho que a universidade traz essas questões, presentifica essas questões, na medida em que os laços sociais são uma formação do inconsciente, né, também. Não existe sociedade, não existe cultura, só existe inconsciente porque existe cultura, e só existe cultura porque existe inconsciente. Freud não faz uma distinção entre o social e o individual, né? Então, acho que a lógica psicanalítica ela pode nos ajudar a fazer uma leitura do nosso tempo, mas não a produzir uma visão de mundo e uma resposta explicativa, e nem nos dizer assim, a saída é essa, né? Porque o que nós temos, né, no caso, em relação ao que nós estamos vivenciando, é dar respostas, né? A procurar dar respostas a esse mal-estar, né? O que a gente observa é muito mais uma certa paralisia, né, que seria isso que está sendo chamado aí de alguma forma de resposta depressiva, que precisa realmente ser pensado o que a promove, né? Eu não entendi bem essa sua questão sobre as redes sociais, não entendi bem. Se elas estão aumentando o mal-estar, né? Eu não sou perito, né? Mas como sociólogo, a gente sabe que a empatia... Uma coisa é você falar através de rede e se exprimir. E a outra coisa é você se exprimir sem essa proteção e você ter um comportamento mais humano. Assim. Eu conheço muita gente que é muito agressivo na rede
e quando você conhece pessoalmente é menos. Falo isso como sociólogo, mas do ponto de vista... Ou pode também acontecer o oposto, né? A pessoa ser agressiva, não ter coragem de ser agressiva e ser nas redes também, né? As duas coisas podem acontecer. Então, o que eu acho é o seguinte, que realmente é um tipo de discurso diferente o que se produz a partir das redes, né? E que precisa ser examinado, o que precisa ser examinado nesses discursos é, sobretudo, a relação do sujeito com a verdade, que eu acredito que é o grande problema. A verdade não está preservada, muitas vezes, e o diálogo é substituído pela dimensão da comunicação, né? A possibilidade de eu me comunicar com o outro, né? Implica, do ponto de vista psicanalítico, a possibilidade do equívoco, né? De eu dizer mais do que o que eu pretendia, de eu entender, de eu escutar além do que você quis me dizer, né? Desses equívocos provocarem alguma coisa também de profícua, né? É muito diferente você conversar com uma pessoa, ligar para ela, de você passar vários áudios no WhatsApp, né? É muito diferente. Você sabe muito bem que há também aí um curto-circuito, né, da relação do sujeito com o outro que se produz e que tem consequências, inclusive, sobre o corpo. Existe um estudo muito interessante de um psicanalista francês chamado Os Corpos, o livro dele se chama Os Corpos Angélicos da Pós-Modernidade. Ele traz, de certa forma, uma reflexão sobre uma certa dimensão de algo que se colocava na Idade Média, a partir da ideia do que é o anjo, né? E que, de alguma forma, ganha hoje uma determinada potencialidade, que é o fato de que, nas redes sociais e na possibilidade de você fazer laço com o outro por meio de redes sociais, o corpo ele perde a sua dimensão, né? Ele é como se houvesse um outro peso que esse corpo adquire. E isso tem também consequências para o modo como os sujeitos vão lidar com o mal-estar, né? E, sobretudo, essa questão do individualismo, da possibilidade de luta coletiva, etc. e tal, né? Então, essa leveza dos corpos, ela também tem uma relação com o modo como esses discursos se produzem e a posição do sujeito neles e a relação com a verdade e com o outro. Então, todas essas dimensões têm que ser consideradas quando a gente vai pensar isso e, sobretudo, essa ideia aí de uma outra forma de comunicação que tenta excluir o equívoco, e a exclusão do equívoco acaba produzindo, muitas vezes, uma canalice. Né? A canalice aí no sentido não usual, mas a canalice no que diz respeito à não preservação do lugar da verdade, que é essencial na produção dos discursos que fazem laço social. Se a canalice impera, esse tipo de discurso que pode vir a se produzir a partir disso também pode levar a essa posição de não preservação do lugar da verdade. Não estou dizendo que isso que pode ser generalizado para as redes sociais e todo discurso que se produz nas redes sociais. Estou querendo dizer que há a possibilidade da derivação para isso por conta da tentativa de eliminação da equivocação, que faz parte do laço social, né? Para complementar a informação aqui, que eu ouvi sobre um autor hoje, que ele está falando que está havendo uma verdadeira guerra civil nas redes sociais, e isso é bem atual, né? Que não se transforme numa guerra civil real, né? Porque senão o tecido social vai por água abaixo, né? Eu não sei, porque eu acho que nós já estamos, talvez, vivendo, se for pensar nas estatísticas, nós estamos vivendo uma guerra civil já há algum tempo.
Mas eu acho que o que se coloca mais assim, claro, é a polarização de posições na sociedade brasileira e um certo retorno de determinado sentido das próprias elites, né? Porque até mesmo os discursos que a gente escuta sobre as mudanças na universidade, às vezes, são extremamente racistas, né? O que ele estava falando aí dessa nova configuração, desses novos alunos que de repente, não teriam essa mesma oportunidade, esse mesmo acesso alguns anos atrás, algumas décadas atrás, né? Tomando isso não como uma realidade a ser pensada e um modo como nós poderíamos tentar pensar as nossas ações, né, de ensino, etc. e tal, mas muito mais vendo isso como um problema, como um déficit, né, e como algo negativo. Existe uma série de discursos aqui dentro também. Existe também dentro da universidade a mesma polarização que existe fora, né? Nem todos têm a mesma posição quanto a esses problemas e essas questões que são o centro dos debates contemporâneos, né? A universidade também se encontra de alguma forma polarizada. Não de uma forma tão nítida entre duas vertentes oponentes, né? Mas existe uma certa polarização também que provoca aí também um certo mal-estar entre nós, né? Inclusive, não só nos laços entre professor e aluno, na graduação, na pós-graduação, mas entre os próprios professores nos colegiados de departamento, há uma certa modificação na posição dos professores em relação aos colegas do que antigamente a gente poderia verificar, né? Quer dizer, diferenças de posição, interesses diversos, sempre existiram. Mas um certo ódio, uma certa tentativa de eliminação das diferenças a partir de uma certa atitude um tanto quanto invasiva e eu acho que traz consequências muito mais graves para o laço social. Eu mesma, às vezes, saio da reunião do colegiado do meu departamento, que eu chamo normalmente tem aquela luta, né, de combate, o UFC, né, que até quase muda o nome do nosso site. Hoje eu digo, agora eu vou lá para o combate, lá, como é o nome daquilo ali? É o MB... É o UFC. Como é? MMA UFC. Às vezes você sai acabada, a pulsão de morte toma conta de você, entendeu? Um dia desse eu saí, me deu um sono tão profundo que meu Deus do céu, eu tenho que pensar o que está me causando tanto. Eu tenho que... Está entendendo? Então, é diferente, entendeu? Porque são questões outras que estão se refletindo aqui também, né? Era só lembrando um pouquinho que ela tinha perguntado o que é normal. Foi perguntou? Uhum. O que é ser normal? Fiz essa pergunta. Como eu já passei, aí a gente acaba sabendo bastante sobre o que é quando as pessoas estão mentindo e tal. Mas, por exemplo, é porque a história é bem complexa da minha vida, tá entendendo? E eu já passei em 3 cursos universitários, passei no primeiro com 17 anos, como todo mundo, que eu fui para uma final em colégio daqui em Paris Brito, mas eu estava morando na época na Paraíba, meu pai era engenheiro agrônomo da Embrapa. Passei em ciências biológicas, veterinário, o último foi arquitetura. Mas, infelizmente, e é comprovado cientificamente, como todo epilético, tem uma pessoa na família que tem uma rixa. O meu irmão, o foco dele, agora com certeza já está comprovado, que é destruir a minha vida. Tanto ele está utilizando meu nome, eu tive acesso ao processo, porque eu filmei o cara dizendo que ele cometeu fraudes.
Aí, através dessa filmagem, eu consegui inventar e a mulher dele, que é delegada aqui em Fortaleza, como advogada dele, tentando se apossar do imóvel lá. Minha mãe ainda é viva. Então, sua pergunta em torno da questão do que é normal. Realmente, do ponto de vista psicanalítico, né, não existe uma normalidade absoluta, né? Todos nós produzimos, de alguma forma, algum tipo de sintoma, né? Já que nós recalcamos nossas pulsões e temos uma verdade que nos funda, né? Não existe uma normalidade absoluta. Inclusive, por isso, essa questão dos diagnósticos, né? E das possibilidades de você definir ou não a necessidade das pessoas buscarem ou não refletir sobre os seus sintomas, etc. e tal, acabam que só ocorrem na medida em que esses sintomas se colocam como uma questão para o sujeito, para cada um, e levam com que ele vá buscar, né, um tipo de solução. Mas não há como a gente pensar, né? É difícil responder o que é o normal. Não existe propriamente o normal, né? Obrigada aí pela sua questão, tá? E você quer dizer alguma coisa? Não, só falar assim que uma coisa interessante que eu achei aí na formulação da Laéria é que a gente sempre pensa como cura, sintoma vai curar, cura a depressão. Então, ela trouxe uma abordagem diferente, né, mostrando que o mal-estar não se acaba, se convive com ele. Né? Isso não significa conformismo. Eu acho que o Paulo Henrique colocou no texto dele aqui várias expressões desse mal-estar, mas significa dizer que é preciso pensar sobre isso, não para resolver. O que resolver? Qual é a solução? Esse momento que a gente está vivendo agora, eu acho que explicitou muita coisa. Né? Eu acho que estava muita polaridade escondida. E eu acho que essa polaridade, como é que pode você, meu amigo que está ali, votou no Bolsonaro, como é que pode fulano que eu gostava tanto, tem até briga de casamento, mil coisas que realmente se tornaram evidentes, né? Mas, assim, eu penso que a psicanálise nos ajuda muito a pensar que tempo é esse que a gente está vivendo, como isso reflete na amizade, na universidade, né? Talvez a gente possa dizer que está vivendo realmente um momento difícil, mas um momento rico no sentido de que as coisas estão explicitadas, os sintomas estão aí por todos os lados. Se eles forem porta de entrada rica, para a gente pensar sobre esse tempo que a gente vive, o que a gente viveu, e fazer disso um momento de reflexão, eu acho que tem um dado importante aí para a gente abrir um caminho de pesquisa, de discussão. Eu achei muito bom que tivesse, vamos dizer assim, tanta gente, né, presente hoje. Eu acho que a questão do despertar aí que o professor colocou nas entrelinhas é importante, né? Que ele se remete ao Zizek, isso, né? Isso. Essa dimensão do despertar é fazer com que, de alguma forma, a gente, em momentos em que as coisas parecem um tanto quanto absurdas, sem sentido, estranhas, né? A necessidade da gente buscar iluminações, né, possibilidades de pensar as coisas que nos abram novos elementos, que nos tragam novos elementos, que desloquem nossa posição, nos desloquem da nossa posição, nos abrindo para outras formas de sentido que provavelmente são importantes da gente perceber em relação à nossa realidade contemporânea e que não estão evidenciados para nós, né? Sim. E que fazem com que a gente saia, abale a nossa posição fantasística, abale um tanto quanto a nossa relação com a realidade, mas que depois daquilo a gente não é mais a mesma pessoa, nem seremos mais os mesmos se nós nos ativermos para isso. Tem um conto da Clarice Lispector muito interessante que dá a ideia do que seria se despertar. É aquele conto Amor, onde ela ela foi ao centro fazer compras, ela é uma mãe de família, que cuida da família, dos filhos, leva os filhos para a escola, e vai ao centro e fazer compras, e volta naquele bondinho do Rio de Janeiro, e, de repente, ela vê um cego mascando chicletes.
E quando ela vê esse cego mascando chicles, ela derruba, o bondinho também vai, o saco que ela vem trazendo cai, os ovos se quebram. Essa visão do cego mascando chicletes faz com que ela se desoriente. Ela vai para o jardim botânico, fica lá horas e horas pensando no sentido da vida dela, do que é a vida dela, tudo se desorganiza. Mas depois disso, que ela traz uma série de questões sobre sua própria verdade e que não estavam evidentes, que não estavam sendo observados nem subjetivados por ela, das suas próprias questões, das suas próprias dificuldades, né? Ela volta para casa e vai cuidar da família, e vai fazer a sopa, e no outro dia vai deixar os filhos na escola. Ou seja, há uma vacilação da fantasia que traz algo da ordem de uma iluminação que nos faz dar um passo de sentido, né? Então, se abrir a isso, a esse estranhamento, sem se colocar numa posição depressiva, né? Eu acho que é o que está nos faltando, né? Reagir de uma outra forma. Vamos passar 4 anos assim, né? Tem que fazer alguma coisa. Aí vamos agora deixar de ir para o cabeleireiro da gente, que corta o cabelo da gente tão bem, porque ele voltou numa pessoa diferente da nossa. De vamos, jeito né? não. Eu não vou, pelo menos. Então vamos encerrar, né? Por aqui. Acho que não tem mais nenhuma pergunta. Obrigada. Eu queria, inclusive, é interessante, essa discussão sobre depressão e mal-estar, tem um vídeo que é de um professor da Universidade Federal de Minas Gerais, que eu acho que vocês poderiam procurar, que ele trabalha essas questões bem concretas, por que surge essa questão de depressão na universidade, e principalmente se alocando mais nos alunos da pós-graduação. E ele trabalha com um dado, que é a questão da escrita, né? Ele acha que é como se você estivesse forçando muito aquela ruptura, uma ruptura que sai do ensino médio para a graduação, e da graduação para a pós-graduação. Na pós-graduação você começa a ser mais exigido, né, com relação à questão da escrita, da perfeição, né? E ele aponta, inclusive, que nas áreas de ciências humanas essas questões ainda se tornam assim, mais prementes, né, mais fortes, porque é uma exigência maior da escrita, né? E é interessante porque ele começa a contrapor um pouco essa exigência da escrita com a questão da perfeição que nós mesmos nos cobramos, né? Então, nós nos cobramos uma coisa que, de certa forma, termina sendo irreal, e esse irreal termina levando muito a essa questão da depressão, né? Os estudos dele são bem dessa pessoa que nós, inclusive, gostaria de agradecer muito a participação da professora Laéria, a leitura da professora Irles. E obrigado a todos vocês.